Em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Fale mais uma vez. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Teu amor é pra sempre. Aleluia. E Pai, te damos graças, Pai. Te damos graças nesta manhã. Aleluia. Manhã de crescimento. Manhã, Pai, em que você tem algo para acrescentar a nós, a nossa vida. A vida que você nos deu. A vida que nós não tínhamos. Mas por tua justiça, Pai, hoje nós temos vida e vida em abundância. Obrigado, Pai. Nosso coração está aberto. Não temos, Pai, não temos nenhuma resistência. Nosso coração está aberto, Pai. Nosso espírito está pronto para receber aquilo que vai vir de você, Pai, porque nós esperamos em você. Você é a nossa fonte, você é a nossa fonte. Em nome do Senhor Jesus. Assim oramos, Pai, cremos e te damos graças. Amém. Amém. Obrigado. Podemos sentar? Eu vou só remanejar aqui. Muito bom dia a todos. Aleluia. Tem para perceber que quando não fala, não acontece nada. E é sobre isso que eu quero falar. Vamos estudar um pouquinho sobre a necessidade que nós temos de falar. Amém. Porque senão as coisas não acontecem. As coisas não andam. Pastor, sabe? Deus nos programou de certa forma, meus queridos, que nos deu autoridade, amém? Nos deu a sua palavra para que eu e você pudéssemos estar falando, dizendo, amém? Amém. Nós estamos constituídos como a igreja que diz, a igreja que fala. Por que a igreja que diz? Por que a igreja que fala? Porque eu e você temos algo dentro para falar e para dizer. Amém? Amém. Aleluia! Nós somos o depósito de Deus. Amém? Esta palavra, isso que nós falamos, ela precisa estar dentro de mim e de você, para eu poder falar, para que as coisas possam estar acontecendo. Amém? Como se no barco o remo estivesse comigo e com você. E se eu e você entramos no barco, mas continuamos com o remo dentro lá onde eu nasci, chama montaria, dentro do barquinho, lá chama montaria, ele é mais ou menos da mesma região que eu. Você vai ficar lá e provavelmente daqui a pouco vai vir uma correnteza e vai te levar para um lugar que você não quer ir. Vai te levar para o meio do mato.
lá no mato, vai ser mato de espinhos, você vai se machucar, e você tem um remo lá dentro, que você pode dar direção no seu barco. Amém? Quem nunca andou de barco, você rema assim, depois dá uma direçãozinha dele aqui. O seu remo, ao mesmo tempo, é o que puxa a água e o que serve de leme. Amém? Chamando e conserta a direção. Isso é remar. E no meu caso e no seu caso, como igreja, nós remamos com a língua, com a palavra, dizendo, mas usando a língua, falando. Sabe, eu sempre falo, tem muita gente que diz, pastor, eu preciso dar um jeito nessa minha língua, eu falo mais, pastor, me ajuda, põe a mão na minha cabeça. Eita, quem deu essa língua para mim e para você foi Deus, querido. Ela não é uma língua maldita. Amém? Amém. Tudo que eu e você precisamos fazer é falar a coisa certa e não parar de falar. Amém? Deus é bom. Vamos lá em Marcos, no capítulo 5. Nós vamos ver uma mulher que se aproximou de Jesus, falando a coisa certa, dizendo a coisa certa, e aconteceu algo na vida dela. Eu preciso dizer, eu preciso falar. Aleluia. Exercer. Sabe que o próprio Jesus, quando estava concluindo a sua obra, ele disse o quê? Ide por todo mundo e... Quem aqui consegue pregar sem falar nada, caladinho? Como você prega? Eu entendo que muitas vezes o nosso comportamento fala também. Eu entendo isso. Mas quando Jesus estava falando isso, por todo mundo pregai. Mateus, vou anunciar, Mateus 19, 28 e 19, e de fazer discípulos. Eu entendo também que o nosso comportamento faz discípulos, mas você precisa ensinar para fazer discípulos. Amém? Você precisa falar, porque para se fazer discípulos, há necessidade de se dizer a mensagem e de fazer correções de percurso. Ó, cuidado, vai por esse lado, ou não fica muito tempo ali, tá? Correções, ensino da palavra. Amém? Vamos lá, capítulo 5 de Marcos, nós vamos ver o versículo 25. A história desta mulher que disse alguma coisa e a vida dela mudou. Vamos lá, versículo 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada a aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Versículo 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aleluia! O
O que alimentou aquela mulher foi que ela já tinha ouvido alguma coisa a respeito de Jesus. Você vê aqui, ela já tinha ouvido a fama de Jesus. Alguém já tinha chegado perto dela e falado: menina, vem um homem que fala coisas com uma autoridade muito maior do que escribas e fariseus. Ele impõe as mãos sobre as pessoas e elas são curadas. Eu vi um cego recobrando a vista, um coxo que voltou a andar e pular. Aleluia! E ela ouvia dessa fama de Jesus. Mas tinha contra ela a cultura de que ela, com aquela hemorragia, ela não poderia chegar para ter um convívio social. Porque na cultura da época judaica, ela era considerada uma mulher imunda, impura, porque estava com fluxo de sangue. Aleluia! Mas ela colocou no coração dela, dizia consigo mesmo: se eu pelo menos tocar as vestes dele, eu serei curada. Porque já tinha isso. Se você for ler com atenção o Evangelho de Marcos e Mateus também, você vai ver que outras pessoas também tocaram na obra de Jesus. Não foi só ela. Aleluia! Não foi só ela. Outras pessoas também tocaram, e diz o texto: e todos quantos tocaram na obra dele foram curados. Não foi só essa mulher. Provavelmente ela já tinha ouvido essa história também. Fulano tocou e foi curado. Mas isso gerou fé no coração dela. Aleluia! Fé. E ela começou a falar dessa fé. Nós temos ensinado aqui a palavra, nós temos ensinado aqui fé. E eu e você precisamos falar dessa fé. Ô, glória, é muita fé. Precisamos falar, sabe? Todas as coisas foram estabelecidas desta forma. Bem, vamos lá. No primeiro livro da palavra, Gênesis. Como é importante, meu querido, você abrir a sua boca em fé e dizer: em Deus, através de Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. Amém? Gênesis capítulo 1. Amém? Somos filhos de Deus. E os filhos, eles têm eles tendem a manter características do pai. Não é verdade? Lógico. É o DNA. É através desse exame que se confirma paternidade. Amém? E nós temos em relação a Deus algo semelhante. Aleluia! Porque Deus fez habitar em mim e você o seu Espírito. Então nós temos esta semelhança em Deus. Vamos ver aqui, Gênesis capítulo 1. A partir do 1 mesmo, ok? No princípio, todo mundo achou? No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo 13. Disse Deus. Amém? Disse Deus: haja luz, e houve luz. E assim, nos versículos que se seguem, nós vamos ver Deus dizendo, Deus falando. Amém? Agora, veja, quando nós lemos lá no capítulo, no versículo 2, uma coisa que Deus viu também, sem forma, vazia, e não era isso que Deus queria.
Eu não quero isso aí sem forma e vazio. Eu não quero isso sem luz. Amém? E estava dentro de Deus a solução para aquilo. Aleluia! Assim como eu e você, como igreja, está dentro de nós a palavra de Deus, o Espírito de Deus está dentro de nós. E nós temos solução para circunstâncias, para situações. Amém? Aí que entra a importância de eu e você falarmos. Disse Deus. Aleluia. E Deus disse exatamente o contrário do que ele estava vendo. Terça-feira nós falamos bastante sobre verdade conhecida e verdade revelada. Quem não veio terça-feira, verdade conhecida é tudo. Amém? Porque somos seres inteligentes, somos seres racionais. Deus nos fez assim. Amém? Uma verdade conhecida do que nós vemos tende a ser registrada na nossa mente. Agora, a verdade revelada, ela vai ser registrada no meu espírito, no meu coração, que a palavra chama também de no meu homem interior. Na realidade, o verdadeiro eu. Eu já falei aqui, acho que várias vezes, né? Eu não sou isso aqui. Isso aqui é apenas a minha casca. É apenas a minha morada. Porque eu e você somos um espírito. Temos casas diferentes. Habitamos em casinhas diferentes. Mas nós somos um espírito. E essa verdade revelada da palavra de Deus, a verdade revelada de Deus, ela não está habitando nesta casa. Ela está habitando no meu homem interior. Porque é uma verdade revelada. Uma verdade espiritual. Não uma verdade dos sentidos. Uma verdade, essa cadeira existe. Eu estou pegando nela. Eu posso movê-la. Verdade dos sentidos. Da razão. Quando Deus viu aquilo ali, amém, foi a verdade conhecida. Um caos, uma bagunça. Mas dentro de Deus, o projeto de Deus para aquilo não era caos nem bagunça. O projeto de Deus para a terra estava dentro dele. E começou a sair. Haja luz. E houve luz. Aleluia! Haja luz! E houve luz. E aí o próximo, haja firmamento. E aí foi falando. Tudo que você vai ler aqui no capítulo 1 de Gênesis, Deus trouxe falando. Aleluia! Por isso, quando nós cantamos aquela música da fé, a fé que Deus tem, tenho em meu coração, sou filho de Deus, uma nova criação, vivo pela fé. Amém? A fé que Deus tem. Fé, ela é gerada pelo conhecimento da palavra. Quanto mais conhecimento da palavra eu tenho, mais a minha fé está crescendo. A palavra revela a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Então, quanto mais eu conheço dessa palavra, mais eu sei da vontade boa, agradável e perfeita de Deus para a minha vida. E sabendo disso é que eu falo. E eu falava aqui na terça-feira, e quando vem enfermidade, eu olho aqui e eu vejo que enfermidade na minha vida, ou na vida daqueles que eu amo, não é vontade boa, agradável e perfeita de Deus para mim. Amém? E eu vou dizer exatamente o contrário daquela enfermidade. Assim como Deus fez.
eu vou falar? Vou, porque eu tenho conhecimento da palavra de Deus. Aleluia! Sabe que em criação de filhos isso funciona também maravilhosamente bem? Porque os pequenininhos, a palavra de Deus diz em Provérbios que, qual é a palavra que lá? A estultícia está ligada ao coração da criança. Ela não tem parâmetros, ela não tem, mas cabe a nós que somos pais dar a direção. Quando você vê o seu filho desobedecendo algo que você diz, na maioria das vezes os pais dizem, mas que menino desobediente. Não é isso que a palavra de Deus diz a respeito dele, filho. Aleluia. É a realidade mas eu estou vendo que ele me desobedeceu, mas esse menino é desobediente. Não, ele não é desobediente. Ele teve uma atitude de desobediência. Amém. Diferente. E por ele estar em fase de construção, ele precisa de mim, de você, pais, para construir de acordo com a palavra. A palavra tem para ele o quê? Obediência. Você vai fazer a correção necessária naquilo que desobedeceu, mas não vai lançar a palavra sobre ele. Ele é um desobediente. Não, ele não é um desobediente. Amém? Yes, muito obrigado. Porque pais, a visão de pai que Deus nos passa é tremenda. Da mesma forma que Deus nos passa identidade, nós pais passamos identidade para filhos, falando e comportando. Lembra que eu falei que o comportamento também fala? E comportamento também fala. Como eu me comporto, mas como eu falo, e depois como o meu comportamento vai estar em linha com o que eu falei. O Brasil costuma ter muito um ditado que diz: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso, eu nunca li isso aqui, meu querido. Eu já procurei, mas procurei. Ele disse: Deus, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não existe, esse versículo não existe. Aleluia. Sabe, até o apóstolo Paulo, ele falou: tudo que vocês ouviram, aprenderam e receberam de mim e viram em mim, isso praticaram. Olha, Jesus de Nazaré. Que eu e você sejamos capazes disso. Falar: filho, filha, tudo que você viu em mim e recebeu de mim, pratique. É isso que Deus quer. Porque Deus, pela sua palavra, Ele fala isso para mim e para você. Filho, tudo que eu sou, que está escrito na minha palavra, seja. Ele quer que nós sejamos perdoadores, como Ele é perdoador. Ele quer que eu e você amemos como Ele amou. Isso é identidade. Amém? Sim, mas voltando ao dizer, ao falar, você e eu vamos dar direção a esta criança. Ele pode ter tido uma atitude de desobediência, mas ele não é desobediente. Aleluia. Ele é meu filho. Ele é obediente à palavra de Deus. Amém. Aleluia. E nisso vai sendo construído coisas. Assim como no início foram construídas todas as coisas, Deus falando. Aleluia. Olha a autoridade e o poder que eu e você temos, querido. Eita, eu tenho essa autoridade toda. Tenho. Aleluia. Mas também você tem amor de Deus dentro de você, para poder
usar essa autoridade. Você tem discernimento dentro de você para usar essa autoridade para construir coisas. Para construir. A palavra tem que sair da nossa boca para construir coisas. Amém? Para edificar. Deixa eu ler aqui uma passagem em Efésios para você. Ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Queridos, isso sou eu, você, igreja. Efésios, depois de Gálatas. Como Deus é maravilhoso. Eita maravilha. Se eu não achar, vocês me ajudem. Oh, meu Pai. Como é bom ser instruído na palavra, né? Amém, amém. Amada, se você achar, me ajude aí. Mas sim a que é boa para edificação. Efésios. Achou? 29, 4. Muito obrigado. Efésios, capítulo 4, o versículo 29. Efésios, capítulo 4, versículo 29. Ok? Vamos ler. Não saia da vossa boca quantas palavras? Nenhuma. Agora, querido, não fique assustado com isso. Nenhuma. Fique tranquilo. Nós estamos crescendo. Estamos aprendendo. Amém? Estamos aprendendo. Hoje pode ter chegado luz para você. E é assim. Agora, a partir de hoje, nós vamos procurar andar no nenhuma. Amém? Sem condenação. Amém. Pastor, se você soubesse o tanto que já saiu coisa da minha boca, que já saiu no passado. Amém. Deus perdoa, e a partir de hoje, que está chegando luz, Amém. você tem uma nova caminhada. Pronto. Oxe, sem acusação do diabo. Amém. Querido, nunca aceite a acusação do diabo. Você fez. Diabo, fica quieto, cala a boca. Aleluia. Porque você sabe quem você é hoje. Eu posso ter feito, mas fui perdoado e tenho uma caminhada nova para caminhar e estou caminhando nela. Não dê assunto para o diabo, não, que mas estou falando. Ouça o Espírito de Deus que habita dentro de você. Porque ele não vai nunca te acusar. O Espírito Santo de Deus nunca vai acusar a mim e a você. Ele vai chamar uma conversa. Está te chamando agora, a sua boca. Ensino, ministração, clareza, jogando mais luz. Esse é o Espírito de Deus. Aleluia! Não é da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Sabe? Que aqui nós aprendemos duas coisas. Aprendemos que temos que falar para construir coisas em nós e nos outros. Amém? Porque nós falamos coisas para construir em nós também. E podemos falar coisas para construir nas pessoas que estão próximas de nós. Eu dei o exemplo ainda há pouco a respeito de filhos. Construímos para edificação e conforme a necessidade. Olha aí, outra coisa que a gente aprende aqui, ó. Fale o necessário. Eita glória! De acordo com a necessidade.
Amém. Glória a Deus. Com a necessidade. E assim, dessa forma, transmita graça aos que ouvem. Se eu falo o necessário, quem me ouve recebe com mais graça. Diferente, eu já falei isso aqui, não sei quantas, já falei para você 1 milhão de vezes. Será possível? Entra por aqui e sai por aqui. Não é verdade? A palavra de Deus, ela nos ensina. Então, fale o necessário. Fale a coisa certa e fale o necessário. Para que aquele que ouve, ouça, tenha alegria e prazer em ouvir e seja edificado. Amém. Olha que coisa linda. Amém. Maravilha. A palavra de Deus nos ensinando o tempo todo. Amém. Amém. E Deus tinha dentro dele, voltando, o que ele queria para construir. Eita, veja que poder é esse. Que eu e você podemos construir a nossa família, a nossa vida. Amém. Amém. O nosso caminho. Eu falava outra coisa na terça-feira, que nós temos o poder de pavimentar a nossa estrada. Nós não precisamos andar em estrada ruim. Como que eu pavimento a minha estrada? Falando. Porque quando eu falo, eu estou construindo. Hein? Eu construo o futuro. Alguém que construir passado? Não existe construir passado. Amém? Você constrói o futuro falando. E quando você for passar nessa estrada, já está no asfalto, no alcatrão. Já tem alcatrão, você não vai cair no buraco. O fio de óleo não vai romper. Não vai acontecer, não vai furar pneu. Mas se eu fico calado, eu não falo, a estrada vai estar cheia de buraco. A estrada vai estar sem forma e vazia. E eu preciso dizer, eu preciso falar. Aleluia! Deus é bom! Não é não, Bandinho? Ministrando, pai ministrando sobre o filho. Aleluia! Saúde, vai nascer perfeito. Amém. Ossos perfeitos, bem formados, órgãos internos bem formados. Amém. Isso está construído. Destino. Obrigado, dando destino. Aleluia! Vai ser uma bênção. Eu falava, acho que eu falei isso aqui uma vez. Nosso irmão vai ter, tem 3 filhos. Ele pode ministrar na vida deles. Homens de influência nessa nação, homens que vão ter a palavra dele e vão dar destinos melhores a esta nação. Homens influentes, homens de destaque, não para soberba, mas para fazer, para edificar esta nação, nas bases da palavra de Deus. Amém. Amém. Às vezes a gente se distrai e deixa, como eu falei no início, que a correnteza é leve e não rema o barco. Você já viu o barco à deriva? Uma canoa, ela vai lá e chega mais na frente, vai ter redemoinho. Aí não tem direção, mas eu posso dar direção à minha vida, à minha família. Eu posso dar direção à vontade boa, agradável e perfeita de Deus, falando. Mas ele é assim, ele não tem jeito. Não foi isso que Deus, quando deu ali, e aí não tem jeito. Sem forma e vazio não tem jeito, não. Deus não fez isso, não. O quê? Não tem luz? Haja luz. O que é que está faltando? Chame. Amém. Amém. Aleluia. Eu posso chamar a existência o que não existe. Foi o que Deus fez.
Voltando para a nossa musiquinha, né? Como é que é o outro? Como se já existisse. A fé que Deus tem, vem no meu coração. Sou filho de Deus, não, atenção, viu pela fé. Fui justificado. Eu acho que é antes, né? Mas a música fala, como se já existisse. Aleluia. Como se já existisse. Isso, a minha fé traz à existência o que não existe. Como se já existisse. A minha fé é a certeza daquilo que espero, crendo que já tenho. Essa é a minha e a sua vida, para ser vivida, vida de fé. Amém? Que traz à existência as coisas que não existem. Colossenses fala que, através de Jesus, todas as coisas foram criadas, as visíveis e as invisíveis. Existem coisas que eu e você não estamos vendo, mas pela fé nós podemos torná-las visíveis. Aleluia! E dentro do conhecimento dessa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu posso trazer coisas maravilhosas para mim. Oh, glória! Para a minha nação, para a minha família, para tudo. Eu orava aqui no início, Pai, obrigado porque nós somos agentes transformadores. Mas nós não vamos ser agentes transformadores se nós não falarmos a palavra. Linha com a palavra. A palavra. Amém? Que o ser humano, Deus nos fez dessa forma, querido, para nós fazermos diferença. Amém? Nós já temos, eu posso assim dizer, uma coisa natural por criação de produzirmos diferença. Agora imagine eu e você que além deste natural estamos potencializados com o sobrenatural. Amém? Aleluia! E sabe, enquanto nós não começarmos a praticar isso, nós não vamos saber a diferença dessas coisas. Porque a verdade conhecida que está na mente, ela vem sempre como se ou como será. Será que isso funciona? A mulher que nós lemos ali, ela não deu vazão para o será. Ou seja, não deu razão para a dúvida. Ela foi indo. Imagina o tanto de gente que tinha. Não era meia dúzia de pessoas que estavam em volta de Jesus. Os próprios discípulos depois falam, mestre, a multidão está te cotovelando, está te apertando por todo lado. E você quer saber quem te tocou? Eita! Igual você está andando na areia, qual foi o grão de areia que tocou no meu pé? Mas veja, o toque dela foi um toque diferente. Todos que estavam em Jesus, Jesus, muitas pessoas estavam tocando nele. Mas o toque daquela mulher foi diferente. Toque fé. Havia o toque da curiosidade. Havia o toque de... Será que sim? É Jesus da liberdade. Eita! Mas o toque da fé foi diferente. O toque de curiosidade, ele não nos leva a lugar nenhum. Satisfeita, não alcança. Satisfeita a curiosidade, acabou. Mas o toque da fé,
ele nos leva a algum lugar. Aleluia! Por isso que esse justo que sou eu e você vive pela fé. Quando se diz vive pela fé, vive pela verdade revelada, não pela verdade conhecida. É possível que muitas pessoas vão me chamar e chamar você de doido? Se prepare. Isso é doido, né? Fizeram isso com Jesus. A família de Jesus queria amarrar Jesus, porque achava que ele estava doido. O Evangelho de Marcos, eu acho que fala isso. Vamos amarrar, ele está doido. Porque no sistema do mundo, o certo, entre aspas, é viver pela verdade conhecida. Não é no mundo aí fora, o sistema do mundo não é viver pela verdade revelada. Eu e você que queremos viver pela verdade revelada, nós somos ditos loucos, doidos, porque nós estamos na contramão. Mas Deus foi na contramão. Amém? Então, a terra era sem forma e vazia. Deus veio na contramão. Haja luz. Aleluia! E eu e você somos filhos dele através de Jesus. O cego chegou para Jesus. Não, esse aí, ele nasceu assim, o sistema diria. A verdade conhecida. Esse aí nasceu, é cego de nascença. Então deixa ele aí. Jesus vem. Não. Receba a visão. Veja. Foi uma forma de Jesus dizer também para ele: haja luz. Amém? Porque aqui, quanta luz um cego tem? Haja luz. Aleluia. Jesus disse. E a mim e a você, como igreja, cabe a mim e a você também dizer, falar. Yes. Nós não estamos falando da nossa cabeça. Ou seja, nós não estamos aqui para concordar com a verdade conhecida. Nós estamos aqui para manifestar a verdade revelada. Queridos, você vai ouvir falar muito isso. Porque isso aí é um entendimento que quando cai para você, você muda atitudes. Conhecimento revelado que está aqui. Aqui. O Espírito de Deus que habita em mim, diz o texto bíblico, e conhece as coisas de Deus, me revela as coisas de Deus. Eita, aleluia! Porque Deus Ele habita nas alturas. Sim, Ele habita nas alturas. Mas Ele habita dentro de mim. E Ele não está longe. Ele está mais do que nunca misturado comigo. Porque Ele está habitando no meu espírito. E quanto mais eu me encho do conhecimento da palavra dEle, mais eu fico misturado com Ele. Você já teve a amarga experiência de ficar, vamos colocar, uma semana sem ler Bíblia? Você vai perdendo características. 2 semanas, vai perdendo. 1 mês sem ler Bíblia, você vai perdendo características. Yes, querido. Você vai se esquecendo de quem você é. Se eu ficar 1 mês sem, eu vou perdendo características. Nós vamos perdendo. Né? Veja bem, se você fique, principalmente você, mulher, fique 6 meses sem se olhar no espelho. Quem consegue? Eu não estou discriminando vocês, mas é porque tem mulher olha mais, né? Mas, de uma forma geral, o ser humano você consegue ficar 6 meses sem olhar no espelho. 6 meses. Não quero saber como é que eu estou. Quem quer fazer esse propósito das mulheres, levante a mão.
Juju, tem mais? Esse aqui é o nosso espelho. Essa palavra é o meu e o seu espelho. Eu preciso estar limpo aqui, como eu sou, o que eu sou, o que eu tenho. Amém? Aí você vê assim, eita, acabamos de ler aqui, que nós acabamos de ler Efésios, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta. Eita, eu preciso dar um jeito do meu cabelo. E aí vai. Não esteja satisfeito da forma como você está. Fique aqui, estou precisando. Eu cheguei aqui, estava precisando cortar o cabelo dele. Estava muito grande, do meu padrão. Fui cortar, passa a máquina 1 aí. Pronto. Eita, estou precisando fazer unha, né? Essa unha está terrível. Estou precisando pintar o cabelo. Estou precisando. É no espelho que você vai ver o que você está precisando. Mas se eu deixo de olhar no espelho, eu paro de ter a visão revelada. Eu passo a me ligar apenas na verdade conhecida. E eu vou, querendo ou não, eu vou me conformando com a verdade conhecida. É o sistema. Mas quando eu estou olhando para o espelho, que é a palavra de Deus, eu vou me conformando com a verdade revelada. E aí entra o homem interior. Aleluia! Ei, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Ele não nos deixa assim, Ele nos dá o barco, nos dá o remo, nos dá tudo, para nós chegarmos a um destino. Olha, que maravilhoso. Mas eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, que não de mal. Para lhes dar o fim que desejais. Porém, eu desejo o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu aqui, no homem interior, eu desejo a verdade revelada, não a verdade conhecida. Aleluia. Mas para isso eu preciso falar, construir, edificar. Olha, que tremendo! Aleluia! Isso, quando você vai a Provérbios, querido, e você olha o poder que há nos meus lábios, na minha boca, nós vamos ver a respeito disso. O poder que há na minha e na sua boca para falar. Aleluia! Construir em Deus. Ser edificados em Deus. Mas por aquilo que eu e você falamos. Amém? Não nos conformando com a verdade conhecida, mas exercitando o que somos na verdade revelada. Aquela mulher se viu curada. Se eu apenas tocar na orla das suas vestes, mas eu dizia consigo mesmo. Lembra que eu falei que nós podemos edificar a nós mesmos e aos outros? Ela edificou a sua fé. Ela dizia e falava: se eu apenas tocar na orla das vestes daquele homem, eu serei curada. Quando ela tocou, aleluia, aconteceu. O que estava longe veio para perto. Ah, pastor, mas agora Jesus foi embora, como é que eu vou tocar na hora dele? Aí está na sua mão. Eu toco porque ele é a palavra. Evangelho de João, capítulo 1. O verbo, a palavra. Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a palavra. Como que eu toco em Jesus hoje? Praticando a palavra. Eu posso tocar onde eu estiver.
sem ninguém estar me cutucando. Eu posso tocar lá na minha casa, eu posso tocar aqui na igreja, eu posso tocar dentro do ônibus, dentro da chapa. Eu toco em Jesus, praticando a palavra. Todas as vezes que eu e você praticamos a palavra, nós estamos tocando em Jesus. Aleluia! Deus bom! Vamos nos colocar de pé, queridos. Aleluia! Deus bom, Deus bom. Aleluia! Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. Pai, seja grato. Agradeça a Deus.